Olha só essa história. Ela envolve dois irmãos que estão disputando uma herança milionária. Mas é muita grana. Essa herança foi deixada pela mãe deles. Só que está tendo uma discussão entre os dois irmãos, porque é o seguinte, eles alegam que um dos irmãos fez uma mutreta. Como assim? Ó, estão em jogo fazenda, clínicas, carros, vários outros patrimônios, vários outros bens. Só que a irmã, dos filhos diz o seguinte, ó, o meu irmão me passou a perna, porque ele aproveitou que a minha mãe estava doente, ele aproveitou que a minha mãe não estava muito legal, chegou, colocou em cima da mesa para ela um contrato de doação e fez a minha mãe assinar, dando para ele 90% do patrimônio. Só que não falou para ninguém. Então a minha mãe fez um contrato de doação de 90% do patrimônio. O que é isso, André? Não entendi. Ué, ela assinando um contrato de doação, 90% do patrimônio vai para o irmão em vida ainda. É dele, toma. Quando ela morre, vai ver o que sobrou na herança, não tinha quase nada. E a irmã chegou assim, pô, fui passada para trás. E foi mesmo. Vem comigo. Gabriela sempre teve uma relação difícil com a mãe, Dona Geni, desde a infância. Mas ela nunca pensou que ficaria para escanteio na hora da partilha dos bens da família. São 16 alqueires da fazenda e depois a clínica construída com a construção da casa, piscina, tudo, mais de 6 milhões por aí. Gabriela tentou se aproximar da mãe. A Dona Geli chegou a morar nos Estados Unidos para ficar próxima dos netos. Quando ela retornou ao Brasil, a relação começou a se desgastar novamente. Antes de morrer, em dezembro de 2022, a mãe de Gabriela doou 90% dos bens para o irmão dela, o Daniel, incluindo uma fazenda que vale 5 milhões de reais e uma clínica que atende dependentes químicos. Gabriela quer saber se a mãe estava consciente quando assinou o documento nos últimos dias de vida, enquanto ela morava nos Estados Unidos. Eu não sei por quê, como que aconteceu essa questão dela dar essa doação. Ela ficava 2, 3 dias sedada, de cama, sem levantar da cama. Então essa é a minha pergunta e essa é o que eu quero saber, entendeu? Por que eles faziam isso e foi por isso que a gente entrou na justiça contra ele, contra essa doação. Eu não tive essa oportunidade da gente se falar de novo. Durante uma audiência, Daniel afirmou que apesar da esposa dele ser médica psiquiatra e atender na rede pública, ele sempre levou a mãe em UPAs e que não conhecia os doutores que a atendiam. A sua esposa, como nora, ela não cuidava da sua mãe, não prescrevia medicamento? Não. Não. E a sua esposa atende na rede pública? Sim, mas ela atende como clínica. Apesar da negativa durante a audiência, esta receita prescrita para a Dona Geni tem assinatura de Monique, esposa de Daniel. Gabriela tem uma medida protetiva contra o irmão. Em junho, Daniel a agrediu na frente de parentes. A violência foi registrada pela ex-cunhada. Ele vai matar ela! Ele vai matar. Vai embora! Meu Deus! Meu Deus! Vai embora! Vai embora! Meu Deus! Eu vi a morte na minha frente, porque aquele negócio ele veio assim de uma forma e eu não sabia o que eu fazia e eu coloquei a mão assim na minha cabeça e eu fiquei totalmente em choque. Vamos tentar conversar com o Daniel, o irmão da Gabriela, ver se ele nos atende. Deixe a sua mensagem na caixa. Bom, chamou e o Daniel não atendeu a nossa ligação. O processo está correndo. Gabriela tenta reverter a doação assinada pela mãe.
Eu não entendo por que a minha mãe não foi um tratamento melhor, não entendo por que ele me agrediu dessa maneira tão horrível, tão monstruosa, porque eu não merecia nada disso. Eu mereço a justiça e cada um viver numa boa, em paz, porque eu não quero aquilo que não é meu, eu quero aquilo que é justo. Meu Jesus, vocês viram o que eu vi? Roda aí. Olha isso. André, tô chegando agora, me explica. Você tá vendo a imagem de dois irmãos brigando, não sei nem se eles estão brigando, é um agredindo a outra. Meu Deus! O irmão tava com uma vassoura na mão, queria bater na irmã, eles são irmãos, tá, gente? Meu Deus! A reportagem do Álvaro Noceira acabou de mostrar pra gente que esses irmãos estão em pé de guerra, porque a herança deixada pela mãe, a irmã descobriu que só sobrou 10% do patrimônio. Porque antes da mãe morrer, em tese, o irmão dela teria feito a mãe assinar um contrato de doação para dar para ele em vida 90% do patrimônio. E aí, essa agressão que você está vendo, essas cenas de violência, são porque a irmã está cobrando e está dizendo, não, esse contrato de doação é mentira, minha mãe não doou nada para você. Ela estava medicada, você deu remédio, você enganou ela antes de morrer, ela não sabia o que estava fazendo. Como é que vocês estão analisando esse caso, hein? Olha, a parte jurídica eu vou deixar até para o Rossini, porque eu só vou falar uma coisa. Eu imagino como ele deve ter tratado a mãe, para a mãe assinar um contrato, um testamento, dando aí para ele 90% da herança. Não foi imagino a delicadeza. Se ele trata a irmã dele desse jeito... Exatamente, nós estamos falando o cara da ia mesma dar uma vassourada nela, gente. Ali é um ambiente religioso, né? Paradoxalmente, é um ambiente religioso. Inacreditável. Doutor, mas vem cá, só para explicar, vou falar em bom português. O que aconteceu nesse caso? O contrato de doação, a questão da herança, a pessoa morre e o patrimônio fica para os filhos. Chama atenção, alguns aspectos chamam atenção. Primeiro, por que não se chamou um tabelião com fé pública para fazer uma escritura que ela podia doar a parte disponível, ou seja, é só uma parte. Este documento, feito à mão, ele levanta suspeita. Agora, no inventário, ele não vai ficar com os 90%. Porque a gente tem um instituto chamado colação. A colação é uma conta de chegada. Então, desses 90% que doaram, certamente 40% vão voltar para ela. Vamos traduzir da seguinte maneira, vamos fazer diferente, desculpa Não, imagina, doutor, vamos fazer diferente. Vamos supor que existe uma mãe e 2 filhos, tá, gente? Estão me acompanhando? Sim. Uma mãe e 2 filhos. Aí, a mãe tem um apartamento de 500 mil, tá? Um apartamento de 500 mil, uma sala comercial de 40 mil no interior e mais um carro. Sim. Aí, o filho faz a mãe assinar, a mãe não morreu ainda. Ele faz ela assinar que ela vai doar para ele o apartamento e a sala comercial. Tá, não pode. Você tá entendendo? Aí, quando a mãe morrer, sobrou o carro para dividir com a irmã. Foi isso que aconteceu aí, entendeu? A mãe estava velhinha, já estava com algumas questões neurológicas que estavam colocando em xeque a capacidade dela de entender o que estava acontecendo. E a irmã disse, você foi lá e fez ela doar para você o apartamento e a sala. Sim. Quando chegou na hora que ela morreu, não tinha isso de herança, só tinha sobrado o carro. Mas ela está dizendo agora assim, você não podia ter feito isso. Mas podia ou não podia? A rigor, existe essa figura jurídica, essa possibilidade de fazer um termo à mão. Não é a praxe. Agora, ela não poderia doar os 90%. Por exemplo, no caso que a gente deu aí, tem um apartamento, uma sala e um carro. Metade. Ela poderia... Mas ela quer doar pro filho dela, não pode? Não. Ela falou, eu não gosto da minha filha, eu gosto do meu filho. Então, antes de eu morrer, eu vou deixar o apartamento pra você, vou deixar... Porque a lei protege os herdeiros. Porque a lei é sábia, isso vem de Roma, lá de trás. Ou seja... não dá para você preferir um filho aos outros. A lei não deixa. Na Idade Média, isso era normal. Dá para o filho mais velho. Agora não é mais isso. Você tem que preservar os herdeiros. Você pode doar uma parte para quem você quiser, inclusive para você. Agora, para mim. Agora, existe uma parte que é reservada, necessariamente reservada aos herdeiros. E sobre isso ele não pode... incidir os 90%.
O que o advogado deve estar fazendo dela é, primeiro, anular. Porque o ato de vontade para a pessoa doar tem que estar plenamente capaz. Por isso que, quando você vai ver uma situação de doação, você leva para o cartório. Porque o cartório... Porque esse negócio de assinar documento em papel em branco é dureza, né? O tabelião, ele tem a obrigação legal de verificar a sanidade mental daquele que está doando. Porque a doação é um ato até anormal, né? E especialmente para um filho, para e tem um monte de gente que faz isso, hein, doutor? Então, e não precisa ser com patrimônio caro, não. Às vezes tem um sobradinho lá na comunidade, tem agora, 6 filhos, um vai lá, não, olha aqui, ó, quando a mãe morre, diz, ó, papai botou no meu nome isso aqui. Mas como botou no seu nome? Nós somos em 5. Tem que explicar, inclusive, a medicação. Isso é gravíssimo, inclusive no CRM. Tem que apurar a conduta da médica, porque que medica a sogra e é fora das suas atribuições normais. Isso não aí, era a médica dela? Não, se eu sou o juiz, não quero antecipar, não quero me meter nisso, eu anulo tudo e levo para a legislação normal. Olha, aplique-se o Código Civil. Anula esse ato, dá tamanha dúvida sobre isso e deixa o inventário correr, dando a cada um o que é seu. Então você já entendeu, né? Se vocês são irmãos aí, ó, e tem um patrimônio em casa, tem um sobrado, tem uma casinha, tem um carrinho, não pode em vida ficar tudo para um irmão só. Tem alguma coisa errada. Irmã, vamos torcer pro pessoal não morrer assim também, ficar guloso por causa da herança, né? Porque a senhora já chegou para mim e falou, pô, que ganância, hein, velho? Do jeito que tá, é vergonhoso. É uma doação inoficiosa e tem que ser anulada. Tá certo. Vem comigo, gente. A polícia prendeu um homem